A paz do Senhor para a igreja. Pode sentar, pode sentar. Glória a Deus. Eu estou muito alegre de estar aqui nessa noite, já agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pastor Henrique de cima que eu prego, meu Deus do céu, né? Mas agradeço a oportunidade, Pastor Henrique, esse dia especial. Pastor Henrique completando aí o jubileu, né? Eu já estou nos jubileus, né? Mas que Deus possa continuar te abençoando. Deixa um versículo aqui para você. Deixa eu ver, que eu não gravo versículo não. Tem que ler mesmo, senão o negócio vai tudo errado. É Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Deus sabe o plano na tua vida e sabe o que tu espera. As promessas, se prepara porque numa delas não vão tardar. Chegar na hora certa na sua vida. A sua esposa também, Eliane, pastor Eliane, Deus abençoe vocês. Esses 50 anos, que venha 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 e vamos embora. Deus abençoe. E estou feliz de estar revendo apóstolo Valmer, pastor Roberto, Maria Ângela, pastor Maria lá para o Vita, pastor Carlos já sempre conosco, e os demais, né, irmãos aqui. Abram a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número, vamos ler o 16, Gênesis 16, hoje é benção completa, né? Está também o culto de libertação, com o tema Eu vou viver a totalidade da promessa, né? E nós vamos estar trazendo uma palavra sobre a promessa, que diz aqui em Gênesis capítulo 16, no versículo 1, que achou, diga amém. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, por de ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e o deu por mulher a seu marido. E vou ler aqui um versículo mais à frente, e diz aqui que, vamos ler o versículo 5. E Sarai disse a Abraão: meu erro seja sobre ti, eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezado a seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: eis que tua serva está com a tua mão, faça a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para que onde vais? Ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: volta, tua senhora, e sujeita-te debaixo das tuas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: e multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nós lemos uma passagem acerca de Abrão, né, e Sarai, que nós sabemos que logo lá na frente Deus muda o nome para Abraão e depois para Sara, em Gênesis capítulo 17. Aqui Abrão, ele tinha o nome dele como pai exaltado, e depois mudou para Abraão, pai de multidão.
pai de multidões. E nós vemos que Abraão, ele entrou numa grande alinhamento de Deus. Foi um homem que teve fé, teve alinhamento dentro de obediência e depois teve foco para chegar à promessa. Nós vemos que Abraão, ele entra na história em Gênesis capítulo 12, como a chamada de Abraão, que Deus se apresenta para Abraão e chama ele, dizendo para ele sair da tua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, que dali faria dele uma grande nação. E bendito seria todos aqueles que abençoarem, e aqueles que amaldiçoarem, eles seriam amaldiçoados. Abraão, ele era filho de Tera, uma terra de paganismo, uma terra que estava totalmente contaminada com outros deuses, e por isso que Deus manda Abraão sair, porque Deus queria fazer uma nação santa, porque Deus de Adão, com Abel e Caim mata Abel, aí depois vem as gerações, Sete, Enós, lá na frente vem Lameque e Noé, nasce, aí vem a condenação da raça humana, o juízo, Deus manda preparar a arca, separou, viu graça a Deus a Noé, Noé separado diante de toda a raça humana, e a Bíblia diz que não é sua família guardada na arca, vem um dilúvio, ali depois passa a continuidade da vida, através de Noé, e Deus com seu desejo, a Bíblia diz que Noé agora, ele está indo, agora vem a Torre de Babel, e depois da Torre de Babel, o mundo está contaminado, e vê que a terra, amém, a terra de Uz, era contaminada por paganismo. Então, Abraão tinha que sair dali, Abraão tinha que ter renúncia, e a Bíblia relata para Abraão ir adiante a promessa, para Abraão, Deus cumprir todas as promessas na vida dele, primeiro ele tinha que renunciar. Não existe enquanto a promessa se não tiver renúncia. Se você não renunciar, você não chega à promessa. Renúncia é para você avançar. Quem renuncia, avança. Quando você não renuncia, você não avança. Não tem como ir ao caminho da sua vitória, o caminho da sua promessa, se você não renunciar. Todos aqueles que renunciam, eles avançam. Se você está avançando, você está renunciando. Se você não renunciar, você não vai avançar. Devemos renunciar. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que venha a ser como pedra de tropeço, para que nós venhamos chegar ao caminho, ao chegar a tomar posse da nossa promessa. Talvez você ainda está preso em alguma coisa, talvez você ainda está, aleluia, preso em alguma situação, mas o Senhor está dizendo, renuncia. Quando você renuncia, você vai começando dando passos para o caminho da promessa, e assim foi com Abraão. Abraão, ele renunciou, no mesmo momento que Deus falou sai, ele saiu. Deus está mandando você sair do pecado, Deus está mandando você sair da vaidade, Deus está mandando você sair daquilo que está te prendendo, daquilo que está impressionando a tua vida espiritual, daquilo que está impedindo de você avançar. E nessa noite a palavra é renuncia. Abraão renunciou, e quando ele renuncia, ele pega a Sarai e ele vai com seu sobrinho Ló, os pastores que, aleluia, aceita aí, porque a chamada estava com Abraão, mas eles foram, acompanharam o seu tio, e a Bíblia diz que ele desce o Egito por falta de pão, aleluia, por falta de alimento. E quando ele desce o Egito, ele descendo o Egito, Abraão, ele diz para Sara, você é bonita, quando chegar lá, Faraó, com o Egito, você fala que você é minha irmã, para que ele não me veja, me mate. E aqui ele diz isso, porém, uma meia verdade. Deus não trabalha em meia verdade. Ele realmente era, aleluia, irmão dela por parte de pai, ela também era filha do seu pai, mas também era a esposa dele, mas ele tem uma meia verdade. Deus não trabalha com meia verdade, ou você é, ou você não é, e dentro dessa meia verdade, aleluia, que ele fez, na verdade uma meia mentira também, acaba Faraó vendo que ele estava, realmente era a sua esposa, porque veio uma praga e atinge toda a casa do Egito, e ele diz, por que você não falou que era a sua esposa? Ele despediu ele com presente, e agora ele sai. Não precisa ter meia verdade para você alcançar a sua promessa. Se você está dentro da presença de Deus, seja verdadeiro 100%, aleluia, ou tudo ou nada.
nada para que você venha avançar. Renuncia, não tenha meia verdade, mas fica completamente na verdade, porque você vai de encontro ao teu milagre. E a Bíblia diz que agora Abraão passa por outro processo, e esse processo é com seu sobrinho Ló, porque tem contenda no meio dos pastores, aleluia, de Abraão com Ló. Abraão agora diz: olha, não pode ter contenda no nosso meio. Se você escolher, eu vou para a direita, para a direita eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E logo Ló escolheu Campina de Jordão e escolheu o melhor. Abraão, aleluia, ali ficou e foi para Canaã. E a Bíblia diz que ali ele foi pacificador. Aleluia, para você ir de quanto a promessa, você tem que ser pacificador. Aleluia, se o negócio está pegando, aguenta, segura o rolo, pede Deus graça, passa calado. Aleluia, deixa todo mundo avançar. Aleluia, que muitas vezes acha, aleluia, que lá na frente vai se dar bem, mas lá na frente, aleluia, o caminho é de retorno para tudo aquilo que planta, a pessoa colhe. Aquele que, aleluia, não se mistura na contenda, não se mistura com problema, mas é pacífico, Deus é com ele e vai avançar para a promessa. E foi Abraão, estava avançando para a promessa, e nessa noite, nessa festa linda, nesse culto maravilhoso, Deus está alinhando você para chegar à promessa. Esse alinhamento, aleluia, com fé e alinhamento, a chegar ao foco da promessa. Esse alinhamento, aleluia, Deus estava fazendo com Abraão. Entenda bem, ele renunciou, ele, aleluia, não teve meia verdade, aleluia, ele não pode ter, aleluia, ele errou com a meia verdade, e Deus alinhou ele, mostrou que não era assim. Eu trabalho, aleluia, aleluia, é tudo ou nada. E agora Deus mostra para ele que tem que ser pacífico. E lá na frente, louvado seja o nome do Senhor, ele está em Jeremias 17, e ele diz: o Senhor, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Aleluia, ou seja, aleluia, tem muita gente que quer andar, aleluia, mas não tem perfeição. A pessoa está na casa de Deus, a pessoa adora, prega, louva, a pessoa faz a obra, mas não tem perfeição. Aleluia, mas nessa noite Deus está falando aqui: tu tem que andar, tu tem que adorar, tu tem que pregar, tu tem que fazer obra, mas tem que estar na perfeição. A Bíblia diz, Hebreus 12:14, seguir a paz com toda e a santificação, senão a qual ninguém verá o Senhor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar aqui nessa noite. Tem, a igreja está viva? Então levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu estou andando rápido porque a hora está avançada, mas eu quero profetizar nessa noite aqui, que Deus está te chamando agora, e está renovando a aliança contigo, para fazer um alinhamento, para você chegar à promessa. Porque Abraão, agora Deus fala, agora você vai ser Abraão, não Abrão. Aleluia, agora muda o teu nome, Sarai, tu não vai ser Sarai, mas Sara. Deus faz uma promessa para Sara e Abraão: eu vou te dar um filho, aleluia, você vai ter herdeiro, Abraão. E a Bíblia diz, aleluia, que Abraão já tinha, aleluia, contratado, aleluia, comprado uma escrava egípcia, aleluia, e essa escrava egípcia era Agar, e Agar agora está trabalhando dentro da tenda de Abraão. Ela é convidada para trabalhar com Abraão dentro da tenda, para ser, aleluia, escrava de Sara. A escrava era, aleluia, comprada, aleluia, para trabalhar, para pegar água, fazer comida, trabalhar fora, e trabalhar não dentro da tenda, mas trabalhar fora. Mas Agar foi chamada, aleluia, pegou uma afinidade tão grande, que foi chamada para ficar dentro da tenda. Oh, glória a Deus, porque Agar, uma egípcia, que naquela época o Egito era a maior potência da nação, era um povo estruturado. Agar, aleluia, era ela uma mulher, aleluia, de condições. O marido morre, e quando o marido morre, Agar agora ela está sendo vendida. Por quê? Você sabe, aleluia, que era assim, aleluia, nos tempos antigos, que quando a mulher viúva estava o marido morto, ele tinha devendo alguns credores, ele tinha
que dar os seus filhos. Primeiro pagava com bens, não tinha bens, pagava com filho, não tinha filho, pagava com a esposa. E assim foi com H também. O marido morre, agora o marido morto não tem bens para pagar, lá no Egito. E agora ela tem que pagar com os filhos, ela não tem filho. Então ela tem que ser vendida como escrava. E agora ela está trabalhando para Sara, mas há um propósito de Deus, porque ela é do Egito, é escrava agora, mas ela está dentro da tenda, onde tem palavra de Deus. Ela está dentro da tenda, onde o Abraão tem promessa, onde Sara é uma serva do Senhor. Oh, glória a Deus, tudo tem um propósito. Eu comparo Sara, eu comparo Abraão como o povo de Deus, sem dúvida, aleluia, hoje escolhido real, mas eu comparo também H como gentil, como nós, que também, ainda que pensamos que não temos condições, ainda que pensamos que não temos direito, nós temos direito da promessa. Fala para o teu irmão, você tem direito da promessa. Aleluia, era uma lei do Egito, estava escrito no memorial, numa pedra, a lei do juízo, e ela foi vendida e foi trabalhando 10 anos, agora Sara, aleluia, dá ela para Abraão, e Abraão agora concede, aleluia, coabitar com ela, e agora começa a ter problema com as duas, glória a Deus, na tenda, porque, aleluia, uma mulher com um homem já dá alguns problemas, casados, sem dúvida, aleluia, que tem que acertar. Isso dá, imagine um homem com duas mulheres, aí a contenda com, aleluia, armou demais, né? E a Bíblia diz que logo, aleluia, ficou muito pesado isso, esse desprezo, ela sai pelo deserto, ela sai da tenda, ela começa a fugir, e agora ela bate de frente com o anjo. Não adianta fugir com quem Deus tem promessa. Quando Deus tem promessa na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, os problemas vêm para nos alinhar, para nos aperfeiçoar, para que nós venhamos chegar à promessa de Deus. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que ela, aleluia, apresenta-se um anjo e fala para ela, olha, oh glória a Deus, aleluia, volta e se humilha para Sara, porque eu, Senhor, vou te dar um filho chamado Ismael, e ali ele vai ser, aleluia, ali uma grande nação, uma promessa. E ela volta, se humilha, e agora ela tem, aleluia, concede Ismael, significa o nome dele, aleluia, Deus ouve. E a palavra de Deus diz que lá na frente, louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis capítulo 21, a Bíblia relata que agora a criança está já um adolescente, mais ou menos com 10 anos, 11, 12 anos, mas a Bíblia diz que Deus abre a madre de Sara e dá um filho, ela com 99 anos e Abraão com 100 anos. Se hoje, aleluia, na medicina avançada, a pessoa ter filho com 99 anos, a mulher, já é impossível. Imagine, aleluia, no passado que não tinha a medicina que tem hoje. Isso é para provar, quando Deus quer fazer, quando Deus tem promessa, não importa a idade, pastor Rick, não importa, aleluia, o tempo, importa que Deus vai fazer. Importa que Deus vai mover. Em milagre a gente não, aleluia, a gente não faz milagre, mas é Deus que faz milagre. É Deus que faz sem você fazer força. É Deus fazendo sem você dar ajudadinha, porque não tinha como ter filho, mas Deus abriu a madre para aquela mulher com 99 anos. E Abraão com 100 anos. E agora nasce Isaac. Isaac significa Deus, aleluia, significa sorriso. Agora veio a alegria da casa, aleluia. Primeiro na tenda era o queridinho da família, que era Ismael. Agora nasce o filho da promessa. E agora dá outro problema. A segundo, aleluia, toda escrava que tem filho, ela não tem direito de ter o filho, porque o filho é da sua, aleluia, senhora, da sua dona. Então a tinha um filho, teve a promessa, mas não podia tomar posse da promessa, porque era de Sara. Mas agora Sara tem um filho, e agora eles desprezam agora o garoto Ismael, e agora eles estão agora cuidando mais e vendo mais a vida de Isaac.
E a Bíblia diz que Ismael começa a rir da criança e começa a ter outra contenda. Gênesis capítulo 21, e eu termino aqui. A Bíblia diz que quando acontece isso, Sara fala com Abraão. Abraão pega um odre de água, pega pão e despede os dois para o deserto. E sem dúvida, ele despede ela e não quer ela mais como escrava. E parece que agora chegou a derrota e a destruição de Agar. Mas agora que chegou ela para chegar, avançar a sua promessa. E o último estágio para você chegar à promessa é o deserto. Não tem como você receber uma promessa se você não passar pelo deserto. Eu sempre falo que o deserto você aprende 3 coisas. Primeiro, saber quem você é. Você conhece você mesmo no deserto. Segundo, você conhece quem é Deus. E terceiro, você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Aleluia, eu vou falar de novo. O deserto você conhece quem você é, você sabe, você começa a aprender quem é você, qual é a tua estrutura, porque no deserto é você e Deus. Segundo, quem são os seus verdadeiros amigos, porque amigo só quando tem bolo, só quando tem guaraná, isso não é amigo. Amigo é quando está no deserto, é quando o negócio está brabo, é quando está no choro, é quando está no amargo, é quando está, aleluia, voltando alguma coisa, aí o amigo está ali contigo, estou contigo, aleluia. E deserto é para você conhecer quem é Deus, é você e Deus, é você ouvir a voz de Deus. Levanta a mão que eu profetizo nessa noite. Não adianta, se você tem promessa, eu sei que você tem, eu não estou pregando para a parede, você está passando do deserto, ou você já vai entrar no deserto, ou você já está saindo do deserto, mas esse deserto é o último estágio para que você venha ser abençoado. Lembra de Jesus? Passou pelas águas, foi levado pelo Espírito do deserto, foi tentado 3 vezes, venceu a tentação, e a Bíblia diz que depois da tentação, dentro do deserto, o anjo desceu e serviu ele. Se prepare porque o anjo vai servir você. Se prepare porque tem mesa pronta no deserto. Se prepare porque o Senhor já está entrando na tua vida nessa noite. Se prepare porque o Espírito Santo te trouxe aqui nesse culto de ação de graça pela vida do pastor Henrique. E eu profetizo nessa noite que esse deserto não é para te matar, que esse deserto não é para te frustrar, que esse deserto não é para você parar, mas é para você ter fé, é para você estar no último estágio de alinhamento e você não perder o foco, porque no deserto você não vai ter miragem, você vai ver a tua promessa chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada um aqui já passou por cada bênção, já tomou posse de cada milagre. Cada um aqui tem experiência com Deus, aleluia, e já passou por vários desertos, aleluia. Mas nossa vida sempre vai ter deserto. Assim foi com Agar, oh glória a Deus, mais ou menos, aleluia, dela ir para casa, trabalhar na tenda, ficar na tenda, aleluia, até ter Ismael 10 anos, depois que nasceu Ismael, ela ficou até embora, e ser mandada embora, praticamente 25 anos, Abraão e Sara demorou também 25 anos, para Deus abrir a madre de Sara e Isaac. Você para ver que Deus não pesa nem mais nem menos para ninguém. Muitas vezes nós comparamos, a prova do irmão é maior do que a minha, o irmão sofre mais do que eu. Não, aleluia, aleluia. Deus, Ele dá aleluia, Deus, Ele dá igual para todo mundo. O próprio Deus conhece a tua estrutura e conhece a minha estrutura, e sabe que meu processo, aleluia, pode ser diferente, mas é doído igual ao seu. Aleluia. O Espírito Santo está me falando aqui nessa noite, aleluia, que você para viver a totalidade da promessa, você está dentro de um alinhamento, e você está no último estágio desse alinhamento, e esse alinhamento está doloroso, porque ela tinha que andar 120 quilômetros até chegar ao Egito, de Canaã ao Egito. Ela andou 10 quilômetros e acabou a água, a criança bebeu, acabou o alimento, e agora ela vê que a criança está agora se tratando, tem uma ave de símbolo pequena, e correu, deixou a criança e separou distante para não ver a criança morrer. No deserto, na nossa vida, muitas vezes queremos estar distante
distante de amigos, está distante até mesmo de cultos, queremos distanciar até mesmo, não tem vontade de trabalhar, muitas vezes não temos vontade mais de se consagrar, queremos ficar longe do processo. Talvez o processo é na tua casa, o processo do teu trabalho, o processo do teu ministério, o processo onde tu mora, e você quer distanciar, mas não adianta distanciar, tu tem que encarar. Aleluia! Deserto de Beceba é onde tem o maior calor, 50 graus na sombra. Onde chega a noite é 0,5 a menos no frio. Por isso que você vê lá, todos os homens, as mulheres, andam com a roupa, todos só mostram os olhos, tocam com o corpo todo tampado. Não é isso? Anda com o corpo todo tampado, da cabeça aos pés, e só os olhos para fora, porque para que venha eles armazenar água no corpo, porque o calor escaldante começa a suar e começa a molhar a roupa, e ali preserva a água para o corpo, porque se eles tirar as roupas, aleluia, eles em 3 dias morrem, 3 dias morrem desidratados. Aqui no calor de 40 graus, sensação de 56, a gente quer tirar a roupa. Cuidado com isso aí, meu irmão, não tira muita roupa não. Mas lá não, colocam muita roupa para que armazene a água. Olha que essa mulher estava passando. Olha que você está passando. Olha que você está enfrentando. Fecha os teus olhos e começa a pensar no processo que está final. Quanto mais o processo fica pior, mais doloroso, é porque está chegando a sua vitória. E o diabo quer que você perca o foco. O diabo quer que você se distancie você quer correr do problema. A Bíblia diz para nós fugirmos do pecado, correr do pecado, mas não diz para a gente fugir do problema. A gente tem que encarar o problema, sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. O problema vem com um toque, aleluia, apimentado do demônios, que tenta embaraçar você, que tenta piorar a situação. Mas assim diz o Senhor, Deus permite piorar, Deus permite agravar a situação, Deus permite ser mais doloroso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Está doendo, está difícil, mas Deus está falando, aleluia, encare o problema, porque vai vir um socorro, vai vir a providência. E o anjo bradou do céu e falou, eu ouvi o choro do menino, e mostrou para ela a fonte de água, e ela deu água ao menino, e Deus ali fez promessa para ela, e falou, o menino não vai morrer, aleluia, ele vai ser frecheiro, e dele farei uma grande nação. No deserto Deus está se apresentando para você. Você vai ter revelações de Deus nessa noite. Você vai ter revelações de Deus nessa madrugada. O Senhor vai te visitar. Não vai ser pastor que vai te visitar. Não vai ser missionária que vai te visitar. O Senhor próprio vai te visitar. Nesse deserto que você está passando. Aleluia. E vai te mostrar que a promessa está de pé. Aleluia. Porque ela chegou no Egito com a criança fortalecida pelo Senhor. Eu lembro de Elias, quando ele desafiou o profeta de Baal e venceu. E ali ficou em depressão. Foi para o deserto. Eu não sou como meus pais. Eu prefiro a morte. E agora ele se cansa no mesmo deserto, onde tinha árvore de silva, a mesma árvore, e ele já desfalece com aquele calor, mas a Bíblia diz que o anjo bradou e falou, come e bebe, Elias, porque muito é a tua caminhada. Oh, aleluia, há uma fonte aberta aqui, pastor Henrique, há uma fonte aberta aqui, igreja, há uma fonte aberta aqui, e Deus quer que você beba dessa água, beba dessa fonte, e continue a tua caminhada, porque a promessa está de pé. E você pode ver que hoje, os árabes, eles são uma potência, donos de petróleo, maior parte dos petróleos deles, descendência de Ismael, uma grande nação, ricos, guerra até hoje, filho da escrava, filho da livre. Mas a promessa se cumpriu, porque Deus falou, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, quantas estrelas, assim a sua descendência.
Abraão, olha as areias do mar, assim também a sua descendência. Deus fez 2 promessas. Tem hora que você tem que sair da tenda. Tem hora que você tem que sair para avançar. Tem hora que você tem que sair e você começar a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Elias estava na caverna, só eu fiquei, tem 7.000 que não se prostraram. Aleluia. Então sai da caverna, Elias. E Elias saiu, porque Deus tinha um negócio com ele ainda. Essa noite eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Celebre ao Senhor mais forte, meu irmão. Celebre mais forte, celebre mais forte. Celebre mais forte. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Se coloque de pé em nome de Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir Na tua na vida. tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não importa A palavra, o que a realidade ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Viverás E ela o penetra melhor no inacessável de pelo homem, Deus na divisão da está alma por e do espírito. Quais são suas queixas? Quais são seus lamentos? A H pensou que ela iria morrer, As promessas que a criança do Pai iria morrer. Mas Deus vão também se tinha um plano cumprir na vida daquele menino, na tua que a gente vida. pode intitulá-lo de o rejeitado. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E aí? E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Leve essa Tua bênção para tua casa. família Leve essa bênção para tua casa. prosperareis. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Levanta e levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tenho reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta e levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Segura aí. Nós vamos orar antes da igreja, orar por mim. Aleluia, nós vamos orar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Só o instrumento. Aleluia, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Porque um homem de Deus falou da grande promessa que Deus fez a Abraão. Ele esperou 25 anos aproximadamente até ver cumprida a promessa. E eu fico imaginando os altos e baixos que esse homem vivenciou. E eu tenho certeza que assim é na sua vida. Assim é na minha vida. Às vezes a gente, meu Deus, o que está acontecendo? A coisa não acontece. A gente vê uma área da nossa vida fluir,
uma área da nossa vida bombar, acontecer, e em contrapartida, a gente vê outra área da nossa vida degringolar, a coisa sair do eixo. Parece que está descendo ladeira abaixo. E a sensação que a gente tem é, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, mais problema aparece. E o homem de Deus trouxe uma resposta. Quando você está nesse deserto e que as lutas se intensificam, sua resistência está sendo posta à prova, mas é porque você está no fim desse deserto, e os anjos vão vir e vão servir você. Coloque agora a tua preocupação. A tua preocupação é com o filho, a tua preocupação é com o marido, a tua preocupação é com o bairro, é com os destinos da nação, a tua preocupação é com a tua saúde. Qual é a sua queixa? Qual é a sua inquietação? Apresente diante do Senhor nessa hora. Feche os seus olhos e comece a clamar. Deus ouvirá o seu clamor. E se você está aqui hoje desviado, pastor, que é desviado? É alguém que esteve servindo a Jesus, é alguém que esteve na presença do Senhor durante um tempo, e por um esfriamento, por um aborrecimento, acabou se afastando do caminho. Hoje é o momento de você voltar, caso você queira. Aleluia, volte aos caminhos do Senhor. Pastor, eu acho que não tem jeito para mim, porque a bebida me marcou, a droga me marcou. Aleluia, eu comecei a servir outros senhores, outros deuses. O Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Ele se faz presente em nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo, e Ele está aqui ministrando ao seu coração. Olha, você não é um perdido, você não é uma perdida, você não é um rejeitado. Eu continuo tendo planos para você. Talvez você seja um não crente, nunca professou uma fé em Jesus, e o teu discurso é: não, Jesus mora no meu coração. Eu não preciso servi-lo, eu sou melhor que muito crente. De repente você até seja mesmo, mas o céu não é lugar de gente boa, céu não é lugar de gente maneira, céu é lugar de lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia! E consequentemente, Deus vai transformar você, e você vai ser uma pessoa gente boa. Aleluia! Melhor do que você tem sido até o dia de hoje. Então você que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quiser fazê-lo, você pode fazer aí no seu lugar. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Mas você pode vir aqui na frente para a gente poder orar por você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Deus tem um fardo leve, um jugo suave para você. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós já tomamos posse dessa palavra profética. E eu acredito, meu Deus, que como, aleluia, H chorou, mas ele, o bebê, também chorou, e tu se compadeceu desse quadro, tu se compadeceu dessa história. Nós sabemos que Abraão errou, Sara errou, mas o Senhor é perito para dar jeito ao que não tem mais jeito. Tu é perito em remover o caos e colocar ordem no meio da desordem. Porque nós sabemos que o homem, Pai, muitas das vezes,
inconsequente, faz escolhas erradas, mas tu é aquele que quando nos arrependemos, que quando nos rendemos, tu pega na nossa mão e realinha os nossos passos, meu Deus. Toma teu filho, tua filha, esse obreiro, essa obreira, esse pastor, esse chefe de família, essa mulher, essa mãe, essa avó. Toca nessa história. Kelebarabashuri kemererebaraia. Eminere balabai esterebi alamanaiai. Eminere manchoie bialarabaracia. Eminarabashore koburabaraia. Eminarablasuri kamunarabaraia. Eminere bashebia. Quebra toda sentença de morte. Quebra toda sentença de câncer. Quebra toda sentença de perda da fala. Senhor, toca nesses ossos. Toca nesse músculo, toca nessa visão, toca nesse casamento, toca aí nessa gestão. O Mundarabashuri lebaraia. Senhor, pode ser um projeto falido. O inferno pode ter decretado falência, mas tu ainda não liberou a última palavra. E nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que entregam os pontos. Renovo, 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 esperança, 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 certeza, 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 direção. Narabashimi narabaraio. Deus pega na mão dessa pessoa que está confusa, dá direção nessa hora. Espírito Santo de Deus, Senhor, dá direção nessa hora. E eu quero te pedir, Pai, que a tua bênção seja impetrada e que cada um de nós saiamos daqui não de mãos vazias. Marca o dia de hoje na vida destas pessoas, Pai. Eles não vieram aqui apenas para se alegrar comigo. Eu te agradeço por isso, meu Deus, por eles terem vindo aqui num dia de semana se alegrar comigo, mas para além dessa pauta inicial, tu marcou esse encontro com cada um de nós. E eu quero te pedir, transiciona-nos para o Reobote. Transiciona-nos para o Reobote. Que ele experimente de expansões. Expansão na saúde. Expansão na saúde, expansão na saúde emocional, expansão na saúde espiritual, expansão do seu ministério, Pai. Não será mais
um gotejar. Gota, 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 gota na Arábia. Como na Arabashuri lebarás. Ai, ara. Como na Arabashuri keminaia. Eminarabassore barabaraia. Eminerebanchore belabarabarabarás. Varão não será mais um pinga-gota. Que cada um de nós, Senhor, entremos nesse reobote, que é o período, que é o tempo das muitas águas. Muitas águas. Muitas águas. Quem crê recebe, varão. Na Arábia, muitas águas, 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 muitas águas. Oh! Senhor, que no nome de Jesus, toda destruição, toda decadência seja dissolvida de sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Cumprimente essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: receba dessa vitória.